se eu me passar do horário, tu me avisa, tá? Quando for, perdão, qual horário? Porque às vezes eu passando conteúdo, eu posso não me dar por conta do horário. Então, lá umas Sim, 9h15, tu me avisa, por favor. Tá bom? aviso sim, pode ficar tranquila. É, Pode- em qual página, qual slide nós estamos? Tá, nós vamos entrar hoje. Se eu estiver errada, me corrijam. A linha Repair. Vamos entrar hoje Isso. na linha Repair, certo? É, Certinho? a Emiliana tinha me dito que seria isso mesmo, a partir da linha Repair. Certinho. Então, aí nós temos, né? Vamos lembrar assim, ó, que a nossa pele, ela tem um envelhecimento extrínseco, né? Que tem as causas são externas. Só um minutinho, deixa eu tirar. Tá. Então, nós temos o envelhecimento extrínseco, né, que é 80%, né, a causa do envelhecimento precoce, vamos dizer, ou acelerar o envelhecimento cronológico, e nós temos o envelhecimento cronológico, que ele tem um peso de 20%, mas tem um detalhe, quando nós entramos por exemplo, a partir dos 45 anos, nas mulheres pré-menopausa e mais ou menos 50 anos, que é a menopausa, né? Então, a pele sofre mudanças significativas. Então, as necessidades da pele são diferentes, certo? Da pele madura. Então, para entender essa linha aí, a gente precisa entender essas mudanças, né? No envelhecimento cronológico, por quê? Porque esses 20%, eles vão ter um peso muito maior, porque as perdas são bem maiores, né? Então, vejam, no envelhecimento, nós temos as causas, nós temos as manifestações na pele e nós temos as manifestações celulares. Então, por exemplo, no caso das mulheres, nós temos uma diminuição drástica de dois hormônios fundamentais, né, para os tecidos, que é o estrogênio e a progesterona, certo? Então, isso provoca uma mudança significativa na pele. Então, menos produção de colágeno. Então, a partir da menopausa, nós perdemos em torno de 6% ao ano. Então, em 5 anos, nós perdemos 30% do colágeno, né? Nós temos a degradação do ácido hialurônico por uma enzima que se chama hialuronidase. Então, qual é o papel dessa enzima normalmente? Então, a nossa pele produz o ácido hialurônico, certo? Essa enzima, ela identifica, vamos dizer, o ácido hialurônico defeituoso e ela vai lá e elimina, certo? Isso ao longo da vida, normalmente. Quando a gente entra no processo de perdas, né, mais profundas, como na menopausa, como a produção do ácido hialurônico diminui, o que, que acontece? Essas enzimas começam a degradar o ácido hialurônico que já não tem a mesma ah, qualidade de antes, tá? Então, estou falando uma linguagem mais, assim, bem acessível para a gente entender o processo, certo? Então, vejam, ah, essa enzima, por exemplo, quando a pessoa faz esses preenchimentos, certo? Quando faz os preenchimentos de ácido hialurônico injetáveis, o que, que acontece? Essa enzima natural, ela não degrada aquele ácido hialurônico, que ela não reconhece como um ácido hialurônico natural, certo? Então, por isso ele permanece na pele. Então,
ela vai degradar o quê? O ácido hialurônico natural. O que foi injetado, ela... Mary, desculpa, eu fui silenciar uma outra pessoa, silenciei você sem querer. Deu? Aí, deu, obrigada. Tá, de Desculpa. nada. Ah, imagina. Então, vejam, quando tem alguma intercorrência nos procedimentos, nesses injetáveis com ácido hialurônico, o que acontece? É injetado na pele a enzima hialuronidase que vai degradar esse ácido hialurônico, porque a enzima natural ela não consegue degradar, tá? Então, o que acontece? Vamos somando todas essas perdas que vão acontecendo na pele a partir da menopausa, no caso das mulheres, né? Nos homens também tem essa degradação, sim, né? E nos homens tem um processo um pouquinho diferente, porque os homens eles têm a questão hormonal, né? Que é muito mais intensa, eles não têm essa perda que na pele das mulheres tem, como o estrogênio e a progesterona, que diminui drasticamente, e isso faz uma mudança também drástica na pele. E aí nós temos também enzimas que degradam o quê? O colágeno e a elastina. Então, paralelo à queda na produção de colágeno, eu tenho as enzimas que também começam a degradar. Então, eu tenho uma mudança muito grande na estrutura da pele. Resumo, como a densidade da minha pele, ou a densidade significa assim, ó, a estrutura, o volume da minha pele diminui, o que acontece? Eu tenho também perda de água. Eu tenho uma perda de água maior, por quê? Porque a minha barreira cutânea, ela também fica mais frágil. Então, é uma sequência de ações, né, que vão deixando a pele mais fragilizada, certo? Então, vejam, nós temos a renovação celular, lembra que eu falei aquele turnover, que é a renovação celular? Nessa época, ela pode levar até 60 dias para as células proliferarem e chegarem até a superfície. Então, esse processo também vai ficando mais lento. Então, o que o produto faz? Né? Qual é o grande diferencial, por exemplo, da ação da linha 3D para a ação da linha Repair? É que a linha Repair ela vai corrigir todas essas perdas aceleradas, certo? Então, vejam, a gente tem, então, a influência genética tem, sim. O fototipo influencia? Sim, o fototipo, né? Lembram? Nós temos 6 fototipos. Os mais claros são, a tendência é que eles tenham uma perda mais acentuada, certo? Estão me ouvindo ainda? Tudo certo? Tá. Então, vejam, a redução também da resposta imune da pele. Então, a pele fica mais exposta às agressões, por exemplo, a poluição. Numa pele que já tem essas perdas, a poluição pode ter uma ação muito mais intensa, aumentando radicais livres, né? E essa ação também somando, né, as perdas, deteriorando também colágeno, elastina, atacando a parede das células. Então, são várias ações. Então, redução do número de fibroblastos. Fibroblastos são as células que produzem colágeno e elastina e ácido hialurônico. Então, tem uma redução significativa, certo? O volume das células também é reduzido. Então, o volume das células, ele também reduz, e isso também gera perda de volume nas células. Então, na verdade,
todas essas perdas, o produto ele traz ingredientes que vai corrigir essas perdas, certo? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um triângulo, certo? Ó, um triângulo. Quando nós somos jovens, a base do triângulo está na testa. Então, vejam, a minha pele ela tem sustentação. Então, essa base está na testa. Quando nós envelhecemos, essa base se inverte. Então, o vértice do triângulo fica para cima e a base para baixo. Por quê? Porque eu perco volume, sustentação. Então, a tendência é que a minha pele perca volume. Então, esse triângulo, isso aqui se chama assim, ó, arquitetura geométrica da face, certo? Então, o que, que a linha Ripper promete? A inversão do triângulo da beleza, isto é, dar sustentação, volume de volta, certo? Então, vejam, é a inversão do triângulo da beleza. É devolver as perdas aceleradas que a pele vai tendo ao longo da vida e principalmente a partir da menopausa, tá? Que nós chamamos as peles menopausadas, tá? Então, vejam, o que, que a linha Repair oferece? O que, que nós temos de ingredientes na linha Repair? Então, nós vamos ter, primeiro, as células de planta, células tronco vegetais, que elas são derivadas da centelha asiática. O que, que significa isso, células tronco? São células vegetais ativas. Então, o que, que acontece? Na natureza, as plantas elas têm os seus próprios medicamentos, certo? Que ela usa para se recuperar das agressões ou para se proteger das agressões externas. O que, que a ciência faz? Ela pega esse mecanismo natural das plantas, né? E adapta as fórmulas para a pele humana. Isso se chama biotecnologia ou biomimética. Biomimética bio é vida, mimética quer dizer imitação. Então, é imitação do sistema natural, certo? Então, por exemplo, quando eu falo para cliente de linha Repair, eu sempre pergunto assim para ela: tu já usou células tronco vegetais? Por quê? Porque a gente tem que dar um grande diferencial para essa linha, porque as pessoas dizem assim: ah, mas eu estou usando um produto que é 50 a mais, eu estou usando um produto que é 60 a mais, eu estou usando um produto que tem ácido hialurônico, correto? Então, o que, que acontece hoje? A gente tem que falar, tu tem que ter algum argumento de impacto inicial, certo? Então, quando eu pergunto assim para a pessoa, tu já usou algum produto que tenha células tronco vegetais? Posso dizer para vocês que 100% das pessoas dizem, nunca ouvi falar, certo? Então, o que, que eu explico para a pessoa? É que a biotecnologia, que é uma tecnologia avançada, ela pega o sistema da planta, que é uma planta poderosa, que é a centelha asiática, e esse mecanismo é adaptado para nas fórmulas avançadas de creme, para terem a mesma ou semelhante ação na nossa pele. Então, o que, que essas células tronco fazem? Se nós temos as células tronco naturais da nossa pele, que com o passar dos anos elas começam a ficar mais cansadinhas, elas começam a se reproduzir mais devagar, o que, que essas células tronco fazem? Elas reativam o processo das nossas células tronco naturais.
Então, o que que acontece? Essa sinergia entre as células tronco vegetais com as nossas células tronco naturais, elas se conectam e reativa esse processo de renovação. Acelera, acelera esse processo de renovação, certo? Então, vejam, na verdade, o que que a gente tem de mais ingredientes na linha Repair, né? Nós temos as células tronco vegetais, depois nós temos o quê? Os peptídeos biomiméticos. Já falamos de peptídeos, né? Então, os peptídeos é a união de aminoácidos, certo? Mas a Mary Kay botou peptídeos biomiméticos na linha Repair, que são peptídeos o mais semelhantes possível aos que são encontrados na pele, na estrutura da pele. Então, o que isso significa? Que quando o produto, o ativo é absorvido, a pele reconhece com muito mais rapidez. Então, eu aumento a velocidade de ação do ativo, certo? Então, a linha Repair, ela tem uma ação estrutural, tá? Ela tem uma ação na superfície, mas o foco da linha Repair é estrutura. É aí que está o foco da linha Repair, certo? Então, vejam, nós temos entre a epiderme e a derme, né? Então, vamos lembrar, a epiderme é uma camada de proteção, então ela não tem vasos sanguíneos, certo? As células tronco na base da epiderme, elas precisam receber o quê? Elas precisam receber oxigênio, nutrição, certo? Da onde vem essa, a, essa nutrição, essa oxigenação? Vem da derme. A derme é onde eu tenho o quê? Eu tenho vasos sanguíneos, eu tenho nutrição, eu tenho oxigênio, certo? Então, entre a epiderme e a derme, tem uma conexão que chamamos junção dermoepidérmica. Para que serve essa junção? É a comunicação entre a derme e a epiderme, certo? Nessa junção, tem duas proteínas importantes, que nós chamamos laminina e fibronectina. Essas duas proteínas é que mantêm essa conexão e aumentam a conversa entre a epiderme e a derme, certo? Então, vejam, com o passar dos anos, essa comunicação vai ficando deficiente. E aí eu vou tendo menos aporte nutricional, menos oxigenação, menos hidratação nas células tronco da epiderme, certo? Então, o que que a linha Repair tem? Ela tem um ingrediente que é derivado da centelha asiática, que se chama gotu-kola, e ele reativa a ação dessas proteínas. Então, reativa essa conexão, certo? Então, vejam que a ação da linha Repair, ela tem uma diferença significativa da ação da linha 3D. Então, a linha 3D, qual é o foco? Ela pode ser usada em qualquer idade, certo? Ela pode ser usada em qualquer idade. Mas qual é o foco principal? A fase dos 25 aos 45. Quando se entra na pré-menopausa ou na menopausa, a linha Repair tem uma ação mais intensa na pele, mais eficiente, certo? Então, o que, que mais a gente tem, né? Nós temos os cristais líquidos, né?
servem para quê? Os cristais líquidos, a gente chama assim, ó, são carreadores. Então, achei bem assim, ó, é por isso que essa linha é bem diferenciada. Carreadores significa o quê? Que são partículas que pegam, que aumentam a velocidade, tá, de chegada dos ativos nos seus locais de ação. É como se fossem transportadores. Tá? Por quê? Porque a ação da linha Repair, ela é mais profunda. Então, precisa achar meios que levem esses ativos mais longe, mais focados na estrutura, certo? Então, vejam, quando a gente fala de linha Repair, a gente tem que explicar bem para a cliente a diferença, por isso que eu uso sempre esse argumento, certo? Que é as células tronco vegetais. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E se vocês forem ver outras marcas que têm células tronco, são marcas que custam caríssimo. São cremes que custam R$ 3.000, tá? E que às vezes tem oferta de 1.990, que aí todo mundo tem acesso a comprar um creme que custa 1.990, né? Então, se vocês forem ver, comparar, vejam, nós, nós temos mais uma vantagem, aí mais um. Você durma que eu vou assistir. Porque meu. Tira o seu do mudo agora, Mary, por favor. Meninas, fiquem atentas aí ao microfone de vocês, tá bom? Deu? Tá me ouvindo? Certinho? Então, vejam, a linha Repair, ela precisa ser muito bem explicada. Outra coisa, o creme noturno da linha Repair. Então, o creme noturno, ele tem todos esses ingredientes, ele tem o retinol. O retinol é um dos ativos que tem uma aprovação científica com mais eficiência na recuperação, tá? No processo de envelhecimento da pele, que é o retinol, que é um derivado de vitamina A. Tá? Então, por exemplo, os médicos usam o ácido retinóico. Então, o ácido retinóico, ele só pode ser indicado por médicos. O retinol é uma versão que pode ser usada em cremes. Então, o noturno da linha Repair tem retinol. É importante eu falar essa informação para cliente? Muito importante, tá? Porque os cremes potentes, quase todos eles têm retinol para combater o envelhecimento mais avançado, tá? Então, tem informações que, quando a gente fala da linha Repair, a gente precisa passar essas informações, que é para tirar a linha Repair daquela prateleira comum, entende? A linha Repair é uma linha premium, é uma linha que pode ser comparada a vários produtos de marcas caríssimas no mundo. E digo uma coisa para vocês: se vocês forem procurar na internet essas marcas icônicas, vocês vão ver que eles têm os potes abertos com pazinha. Então, olha o sistema que a gente tem, o cuidado que a Mary Kay tem para preservar a fórmula e tu poder usar o produto do início até a última gota e o teu produto não vai ter nenhuma alteração. Então, se o produto terminar, tu tirar aquela tampa e olhar dentro do pote, tu não vai ver nenhuma alteração na fórmula. Diferente dos cremes abertos,
e corre o risco de oxidar. Oxidar, criar bactéria, por exemplo. Às vezes as pessoas perguntam assim, ai, mas Mary Kay não tem esses... que vem o refil de creme, não tem refil? Então, repito, não tem e tomara que nunca tenha. Por quê? O creme, quando vem em refil, o refil vem da fábrica, ele vem selado, lacrado. A partir do momento que tu abriu e tu vai colocar de novo na base, ali tu já comprometeu. Por quê? A base tem que ser higienizada, muito bem higienizada. As tuas mãos, na hora de manusear o refil, elas têm que estar extremamente limpas. Quem é que faz isso? Pergunto para vocês. As pessoas usam até o refil ali, nem vou botar na base, eu vou usando aqui mesmo, certo? Quando chega na metade do creme, ele já está ou amarelo, ou verde, sei lá que cor. Então, ele já oxidou. Concordam? Então, por que a Mary Kay não tem refil? Não tem, e eu tomara que nunca tenha, certo? Refil de creme, não. Então, vejam, aqui, ó, algumas informações, ó. Estruturalmente, tá? Ele é semelhante às proteínas que impulsionam a função das células. Produção de mais proteínas. Aumento da comunicação intercelular, isso é, entre as células, que é importante para quê? Para que a gente tenha uma ação coordenada na pele, né, com os ativos. As células, elas se comunicam, tá? Então, e outra, o creme noturno da linha Repair, ele é antiglicante, né? Antiglicante, quer dizer, já falamos até, né, sobre a glicação, que é a ação, por exemplo, do açúcar nas fibras de colágeno e elastina. Então, essas partículas podem se depositar nas fibras de colágeno e elas ficam endurecidas e acabam rompendo, tá? Mais ou menos acontece assim. Claro que nós estamos falando de um processo complexo. Aqui a gente está falando de uma forma, né, para a gente entender melhor o processo. Outra coisa, o creme noturno, ele triplica a capacidade de hidratação da pele, tá? Então, ele triplica. Por que que ele triplica? Porque a pele, quando a pele menopausada, já falamos, né? Ela tem a tendência de ter perda de água. Então, perda de água na estrutura da pele, né? Na derme, que é a camada estrutural, ela perde a capacidade de reter umidade, perde ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é o quê? É uma esponja biológica. Então, na derme, tem um gel, né? É um gel que se chama gel coloidal e tudo está mergulhado ali. Então, quando nós temos perda de água, os processos metabólicos na derme, como nutrição, oxigenação, hidratação, eles ficam comprometidos. Então, um produto que aumenta 3 vezes a capacidade de hidratação da pele é necessário, certo? Então, vejam, hoje a gente vê muito assim, ó, os injetáveis, né? Mas aí, se eu usar um produto que tenha a capacidade de mudanças significativas na minha pele, respeitando os níveis de segurança da pele, se usar corretamente, com certeza tem resultados significativos, certo? Então, deu para entender? Você querem que eu repita alguma coisa? A linha Repair é uma linha muito especial. A gente tem que estudar bem ela, tá?
que é para... Porque assim, ó, o valor, posso dizer para vocês, né? Por exemplo, a espuma Repair, ela tem todos os ingredientes já principais para ação na superfície. Então, a nossa pele, como ela tem camadas, todos os produtos eles têm níveis de ação. Então, se eu usar um produto na superfície que já sinaliza mudanças, quando eu coloco os outros produtos, eu já tenho uma ação muito mais rápida, certo? Então, a espuma Repair é assim, ó, maravilhosa, né? Então, se coloca um pouquinho na mão, dissolve e passa na pele, ela rende. Tem pessoas que compram essa espuma, ela dura quase um ano. Então, olha o valor desse produto para durar quase um ano. Sim, Márcia, queres perguntar alguma coisa? Ei, Mary, boa noite a todas. Boa noite. Então, as duas últimos módulos eu assisti gravado, tá? Mas tá sensacional, tá maravilhoso. E aí, Bom, eu já pedi o meu gel creme da linha Time Light, chegou hoje. Eu já tenho 48 anos, né? ai, Então, nem preciso de parece. Tá minha linda, lindíssima. Mary Kay, gente, Uhum, tá eu tô de linda. base, né? Tô de base. Não Mas eu importa, já mas tá irriguei aqui linda. na região dos olhos. Então, assim, eu acredito que minha próxima mudança agora da linha Time Mais vai ser para o creme para área dos olhos da linha Repair, Uhum, né? Então, sim, eu vou fazendo essa mudança gradual e vou ensinando isso para minha cliente. Porque agora eu tô sabendo mais da linha Repair, que eu não sabia antes, né? sim, para Aí te minha ver que dúvida é a seguinte, maravilha, né? Essa linha aí é maravilhosa, maravilhosa. Sim, e a minha dúvida é a seguinte, eu posso associar com os busters, com a linha Repair? pode, com certeza, pode associar com os boosters. Então, a sequência seria, né? Por exemplo, nós temos também o sérum da linha Repair, que é um sérum lifting, né? Então, o sérum lifting quer dizer o quê? Ele levanta a pele, ele tem a capacidade de levantar, né? Que é a mudança na arquitetura da face, né? Então, esse lifting, ele tem e ele melhora o contorno da face, porque quando a gente envelhece, nós vamos perdendo volume e como vai caindo a pele, né, a gente vai perdendo o contorno. Lembra que até 2 dedos abaixo da mandíbula é rosto, né? Então, o Serum Lift, ele vai fazer o quê? A ação de levantando e levantando a pele, tá? Então, a sequência dos produtos, né? Então, seria a espuma, ah, o, no caso, o booster, se tu for usar dois, agora nós vamos falar dos boosters, né? Se tu for usar um booster, tu vai botar em seguida da limpeza, depois tu vai aplicar o sérum e o creme, ou diurno ou noturno, certo? É nessa sequência. O booster sempre primeiro e depois o sérum, tá? Aí, se for, por exemplo, se tu for colocar, igual se tu colocar o booster de ácido hialurônico, não tem problema que ele não bloqueia a ação do sérum, tá? Então, pode colocar nessa sequência que fica perfeito, pode usar tranquilo. Aí, o Área Olhos, deixa eu até pegar ele aqui, onde é que eu botei? Porque esse produto da linha Repair, perdi aqui que eu tinha deixado. Então, esse produto, para usar ele, né, a gente sabe como é que é. Então, aplica ele, tem o aplicador, aquele Zamac, né? Então, dispensa ali a quantidade de produto pelo buraquinho ali, né? Tu dispensa e tu vira ele e faz a massagem, né? Com aquele que lembra a almofadinha do dedo, né? Aquele formato anatômico lembra a almofadinha do dedo. Então,
Lembrem, né, que a gente passa sempre onde tem apoio ósseo e aqui encaixa ele direitinho aqui, ó, no nariz e levanta a pálpebra superior, né? Ô, Então Mari, então vamos eu tenho que lembrar, tirar ele. oi? Tem um local onde que a gente dispensa, que é o buraquinho. Eu não Isso. tenho ele aqui. Aí Não, eu mas vi eu peguei ele, agora não estou achando para ele mostrar para tem uma vocês. parte abaulada. É com aquela parte abaulada que eu faço a massagem, que eu faço a aplicação, né? Exatamente, é onde a massagem, porque assim, ó, o que que eu vejo às vezes? As pessoas, eu já encontrei várias pessoas, ela coloca o produto, dispensa ali a quantidade de produto, né? E ela faz com o mesmo lado que tem o buraquinho. Então, não pode usar o mesmo. Por quê? Porque eu corro o risco de botar produto que eu já apliquei na minha pele para dentro da bisnaga, certo? Então, tem que aplicar, coloca ou aplica, e depois vira e faz a massagem do outro, com a parte do outro lado, tá? Então, nunca usar ou massagear com a parte onde eu dispenso o produto, porque senão pode entrar produto de volta e eu posso contaminar o produto. Então, o ideal é a gente não encostar aquela ponta na pele. O que que tu faz? Tu dispensa ali o produto sem precisar encostar a ponta na pele, tá? Tu não precisa encostar. Porque esse produto, por que que veio com essa ponta? Porque justamente pela a concentração de ativos, né? E quanto menos contato com a mão, quanto menos contato com o ar, mais preservados ficam os ativos, certo? Então, podem ver que no areóleos da linha Timewise, no, no areóleos da linha Timewise, já veio com um biquinho aplicador. Então, para que é aquele biquinho? É para te colocar o produto direto na pele e não precisar colocar primeiro no dedo e depois na pele. Então, os produtos que têm, quanto mais ah, ingredientes ativos tem no produto, menos contato eu tenho que ter com a mão. É só o necessário, certo? Então, pode ver que veio com biquinho. Aquele biquinho não é para colocar no dedo e depois dividir um dedinho com outro e aplicar. Não. Coloca direto um lado e outro. Aí tu vem com o dedo já com o produto direto no rosto, certo? Então, E na hora da sessão, como é que faz? Porque a gente tem um displayzinho, é uma bandeja, perdão, a gente tem uma bandeja e ela tem duas bolinhas. Eu coloco uhum. ali. Aí a pessoa Tá, deixa mas aí fazer assim, ó, ela. na sessão é uma demonstração, então É. não tem problema, porque lembra, né, que a gente usa material descartável. Então, esse cuidado a gente tem que chamar atenção para cliente. Olha, aqui é uma demonstração com material descartável. Em casa, tu vais usar da seguinte forma, certo? Porque aí tu potencializa o efeito do produto. Quanto menos contato, esses produtos areóleos, né, principalmente areóleos, que é uma região aqui, ó, crítica da nossa face, esses produtos, quanto menos contato com a mão, melhor. Só o necessário, certo? E assim, ó, vejam, como a gente tem que cuidar dessa região, né? Então, a região, assim, ó, quando, por exemplo, uma pessoa vai fazer lifting no rosto, né? Um lifting ou um processo minimamente invasivo, qual é a região que é levantada, que tem que ser tracionada? Essa região aqui, ó, certo? Então, vejam como é importante a gente massagear. Quando somos jovens, botar ali, dar umas batidinhas com o creme, não tem problema. Mas, com o passar dos anos,
é preciso fazer uma massagenzinha um pouco mais vigorosa. Posso fazer só uma vez ao dia, à noite? Sem problema, certo? O importante é que todos os dias tu dê uma estimulada maior. Essa região aqui é uma região, por exemplo, quem faz fios de PDO, passa aquele fio por baixo da pele e depois traciona, para onde que puxa? Aqui, certo? No alto da maçã do rosto. Então, essa área aqui, ela é fundamental, né? A gente chamar atenção para cliente. Então, eu sempre digo assim, ó, tem um combo que ela nunca pode deixar de levar. Esse combo é o demaquilante e o areóleos, tá? Então, esse combo ele já tem que estar junto. Porque, né, lembra que nós falamos, a área de olhos, assim como a nossa pele nas outras regiões do rosto, elas recebem poluição, elas também são afetadas pela poluição, na área de olhos é a mesma coisa, independente de usar maquiagem ou não, tem que limpar. Porque quando tu fala demaquilante, tu pensa assim, é para tirar a maquiagem. Ele tira a maquiagem à prova d'água? O foco é só maquiagem. Não, o demaquilante, ele purifica, ele restaura, ele recupera, ele permeabiliza, certo? Porque assim como o creme do rosto, se eu não limpar, eu vou estar gastando dinheiro e botando produto para ficar na superfície, a área de olhos é a mesma coisa, certo? Então, esse combo demaquilante e área olhos, ele é fundamental. Outra coisa, a, a, o demaquilante, eu vou usar ele em toda a região ocular, tá? Toda a região ocular, inclusive aqui entre as sobrancelhas, que é onde eu tenho a espessura da pele, são semelhantes, a do olho e da entre as sobrancelhas, lembram? 0,6, 0,5. O Mari, eu estou demaquilante, fazendo isso. Estou fazendo de manhã, na hora de fazer a higiene do rosto, eu primeiro uso, né, sem maquiagem nenhuma, eu uso o demaquilante. Aí eu coloco no algodãozinho, eu pressiono aqui alguns segundos e depois eu perfeito. puxo. Eu não fico Não, ele puxando não é porque é feito pior. para ficar puxando, é perfeito. Mas aí o que que acontece? Quando tu faz isso, tu já permeabiliza também a pálpebra móvel, que é onde a gente não coloca o creme, certo? Porque a área de olhos, a hidratação é de fora para dentro, porque é uma região muito vascularizada. Tudo que tu coloca na região ocular, ele vai chegar na pálpebra móvel também. Desculpem. Então, vejam, área olhos, eu até esqueci, não me lembro se eu falei isso na linha Time Wise, tá? Mas o creme da Time Wise com o demaquilante pode usar a partir dos 18 anos. Demaquilante e creme, área olhos, tá? Vocês vejam que hoje, com 20 anos, já estão fazendo botox, preenchimento de lábios. Então, assim, ó, usar um creme e um demaquilante com 18 anos tem problema? Óbvio que não. E as mulheres, elas têm uma perda mais acentuada muito cedo. Pode não ser visível, mas ela tem já perdas, vai tendo perdas desde cedo, certo? Então, eu não sei o que que eu fiz com o Area Olhos da linha Repair que eu botei aqui, não sei onde que eu botei, perdi. Então, vejam, o Area Mas aí Olhos, caiu no chão, Mari. pois Mary, é, não desculpa. sei onde que eu botei. Eu trouxe para cá, trouxe vários produtos, mas não achei esse. Não sei o que Depois que eu é. fiz. Quando Tá, me acha. depois eu pego ali. Então, vejam. Tá aqui, achei. Estava aqui embaixo. Aqui. Então, vejam, né?
nós temos o lado do... Vocês já sabem, né, como usar. Aqui o biquinho aplicador, né, onde eu tenho furinho, eu dispenso sem encostar na pele, certo? E depois eu viro e vou massagear com esse. Então, para vocês terem uma ideia, tem linhas que custa, assim, um creme a óleos custa R$ 600 e vem com um aplicador separado que custa R$ 300. Com uma bolinha, um aplicador igualzinho a esse. Só um pouquinho maior, mas a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que fazer essas comparações. Se vocês forem procurar marcas icônicas, aí procurem área óleos para vocês verem. É caríssimo. Então, esses produtos, eles têm um preço maravilhoso, maravilhoso. É só mostrar para cliente comparando o preço da tal e as fórmulas, não fica, a fórmula da linha Repair não fica nem um pouquinho para trás, certo? Vocês sabem que a Mary Kay pesquisou 13 anos para lançar essa linha Repair. A Mary Kay investiu em pesquisa durante 13 anos, então não é qualquer coisa, certo? E aí nós temos o sérum, né? O sérum da linha Repair, que é um sérum que tem aí também o sistema Voluferm, né? Tem 2 novos ingredientes que a Mary Kay colocou nesse sérum, né? Que é o extrato da folha alpina galanga, que trabalha o suporte diretamente o colágeno da pele. O extrato de xisandra, que é o suporte da elastina. Então, vejam, 2 proteínas, né, estruturais da pele. 2 proteínas estruturais, certo? Então, o extrato de feijão branco, o que ele faz? Ele inibe a hiperpigmentação. Uma pele madura, ela tem a tendência de ter tonalidades diferentes na pele, porque o melanócito que produz a melanina, ele também já está desregulado. Então, começam a aparecer manchinhas, né, que se chamam as manchas senis, elas começam a aparecer, certo? Então, o extrato de feijão branco é exclusivo da Mary Kay, tá? Então, ele aumenta a capacidade da pele de se reparar e diminui as desordens pigmentares. Então, tudo isso tem essa linha, ela abrange todas as necessidades de uma pele menopausada, tá? Por que o creme diurno da linha Repair, ele é mais espesso? Justamente porque a pele menopausada, o manto hidrolipídico, ele fica bem mais frágil. Então, por isso que ele é mais espesso, que é para compensar essa perda, né, de densidade na pele, tá? Essa perda de densidade é real, a perda de colágeno 6% ao ano é real, certo? Então, tem uma frase que diz assim, ó, nem todas as mulheres vão ter os sintomas da menopausa, mas todas as mulheres vão ter uma perda acentuada de colágeno, tá? Então, trabalhar isso é muito importante, independente se a pessoa disser assim, mas eu vou fazer um procedimento estético, tá? Mas aí tu pergunta para ela, tá, tu vai fazer, mas a tua pele está bem hidratada, a tua pele está com uma estrutura bem cuidada, entendeu? A recuperação pós-procedimento vai ser lenta ou vai ser acelerada? Tudo isso influencia. Se tu cuida ou se tu não cuida.
Então, tinha um cirurgião plástico aqui na minha cidade que ele dizia assim, ó, antes da plástica, hidratar na potência 10. Depois da plástica, hidratar na potência 1000. Então, isso quer dizer que antes tu tem que preparar a pele e depois tu tem também que fazer a manutenção. Óbvio que quando a pessoa faz qualquer procedimento estético, né, pós-procedimento tem que respeitar o tempo de recuperação, né, acompanhado pelo ou dermatologista, ou esteticista, biomédica, até que a pele volte a ficar íntegra. Enquanto isso, a responsabilidade é do profissional que fez o procedimento, certo? Mary, eu Sim, queria aproveitar que você falou sobre essa textura do creme diurno e fazer uma pergunta. Eu fico muito insegura na venda da Repair para uma mulher que me relata ter a pele extremamente oleosa, mesmo que ela seja uma pele madura. O que pois que você me é. fala a respeito disso? Aí tem um detalhe. A pele pode ser oleosa. Oleosa significa assim, ó. Por que que quando a pele fica madura, os poros ficam mais abertos? Concordam? Os poros ficam mais abertos. Porque a pele tem uma deficiência e ela tenta recuperar de outra forma. Qual é a deficiência? Perda de água. Então, como é que ela compensa? Ela produz mais sebo para compensar a perda de água, certo? Então, vamos dizer assim, que essa oleosidade ela é falsa. Então, o que que a gente tem que fazer? Quando a cliente diz que ela tem a pele muito oleosa, porque às vezes são regiões muito quentes, né? A pessoa mora numa região muito quente. Então, adapta a pele dela ao hidratante que deixe ela mais confortável. Então, ela pode usar, por exemplo, o noturno. Para compensar, ela usa o noturno. E durante o dia, ela usa a loção com filtro 30, certo? Entendi. Então, isso pode acontecer em regiões onde é muito calor, é muito quente. Mas, vejam, a pessoa assim, ó, quando ela me diz que ela tem, uma pessoa com mais de 60 anos, por exemplo, e ela diz assim, o centro do meu rosto está sempre oleoso. O que que eu digo para ela? Pega essa oleosidade e puxa para as laterais, amor. Por quê? Porque a tua pele vai precisar. Então, cuida essa oleosidade. Porque as pessoas, assim, ó, aqui no Brasil, as pessoas têm uma ideia fixa, assim, ó. Qualquer brilho na pele, ela já acha que, entendeu? Já é problema. Só que as pessoas não entendem que essa que elas chamam oleosidade, ela é uma proteção. Então, tu pode até controlar. E eu vou dizer assim para vocês, eu nunca recomendo, a partir dos 40 anos, gel para pele mais madura. Nunca, nunca. Então, não sei se tu aprovou, Márcia, o gel creme. Chegou hoje. Eu vou usar Ah, daqui a tá. pouco. E eu estou Então ensinando para tá. todas as minhas clientes, estou ensinando para todos, eu já estou espalhando, de colocar o produto na mão, Na mão. fazer a espuminha e só depois ir no rosto. Então, Uhum. assim, eu hoje estava conversando com uma cliente sobre isso. Ela falou comigo assim, Márcia, eu estou revezando os produtos da linha Time Wise com os produtos que o dermatologista me receitou. Por quê? Porque se eu uso da linha Time Wise da Mary Kay todos os dias, eu sinto a minha pele ressecando. Ah, Mesmo eu usando o gel aqui. Aí eu virei para ela, expliquei, né? Ela já estava sabendo que eu tô fazendo aqui esse treinamento e tudo mais. E eu falei para ela, olha, eu comprei para mim o gel creme. gel E eu vou creme. Uhum. experimentar e vou te contar depois. Ela tem a mesma idade que eu. Então Então, é assim, isso. ela não quer abrir mão. E ela falou assim, Márcia, mas eu adoro o gel. Eu entendo que é um alívio tão maravilhoso na hora que você usa o gel. Você tem uma sensação tão gostosa.
mas a pele da gente precisa dessa camada de proteção. Essa Sim. oleosidade que a pele está fabricando, ela é importante. Quando Uhum. em excesso, lógico que, né, que incomoda e tudo mais. Mas se a gente adaptar o gel de limpeza com todos os outros produtos, você não vai precisar de revezar nunca mais. Esse produto Ah, é, kinésio, que você levanta com faz certeza. Aham. Ah, é, se ela acertar a limpeza, por que que ela está sentindo necessidade de complementar? É porque está faltando alguma coisa no que ela está usando. Ela falou que Então, resseca a demais se chave. ela usar todos os dias. Então, com Ah, certeza o gel. então, com certeza o gel creme já vai resolver bastante. Claro que vai levar um tempinho para a pele, né, recuperar o manto e equilibrar. Mas tu Entender, vai ver que vai mudar bastante essa sensação que ela tem de ressecamento, vai mudar bastante, justamente. tá? Então, assim, Outra coisa nessa. Sim, sim. eu vou usar uns 3, 4 dias e vou levar para ela experimentar. Eu sei que 2, 3 dias é pouco, né? Não é o suficiente para a pele dela ter uma resposta maior. Mas eu acho que Não, sentir mas de, já né? dá para perceber, já vai dar para perceber, sim. Vai ver a diferença. Porque é gel, mas ele tem uma textura que não tira tanto, não rompe o manto protetor, né? Então a gente, assim, ó, quando tu vê a pessoa dizer assim, eu estou complementando a linha com outro produto, pensa assim, meu Deus, misericórdia, tá, alguma coisa está errada, porque os produtos eles têm a capacidade de, entendeu? Suprir todas as necessidades da pele, né? Então tem que acertar. Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente erra o limpeza, tu erra todo o resto, entendeu? Então limpeza é fundamental, tá certo? Então aqui vamos passar então para os boosters. Aqui nós temos o peeling da Repair, mas o peeling eu vou falar depois, tá? O peeling a gente fala depois. Então, vamos passar agora para os boosters, tá? E aí, o que que nós temos aí? Essa coleção dos boosters, nós temos aí produtos, né, com ação estética e dermatológica, né? É estética e dermatológica. Então, por que aí os boosters são dermo? Já explicamos, né? Que é porque eles vêm com as concentrações. A Mary Kay divulgou aí as concentrações. Então, vamos lá. Qual é a diferença do booster e do sérum? Qual é a diferença entre eles? Então, o booster, vou fazer uma analogia. O booster é o produto que desamassa o tecido, certo? Então, o que que ele faz? Ele tem uma ação imediata, que é desamassar o tecido. O que que o sérum faz? O sérum, ele cuida das fibras, certo? Então, desamassa o tecido, um desamassa o tecido e o outro cuida das fibras, né? Os sérums, eles são muito direcionados para cuidar da sustentação da pele, tá? Da estrutura. Então, vejam, os sérums, às vezes, assim, ó, tem gente que diz assim, ó, as concentrações não são muito baixas? Não, as concentrações são ideais para que tu possa usar todos os dias sem saturar o tecido, certo? Porque quando tu olha assim, é uma concentração de 0,5. Gente, quimicamente isso não é pouco. Depende do ingrediente, isso não é pouco. Concentração 3, alguma coisa por cento. É muito. Para te usar todos os dias, são concentrações ideais, certo? Então, aí nessa coleção, nós temos o primeiro, que é aí o resveratrol,
vitamina C, o resveratrol, vitamina C. Então, o que que a gente tem? A combinação, né, da vitamina C 10%, encapsulado com o resveratrol. Então, vejam, por que que a Mary Kay tem colocado sempre combinando vitamina C, né, que nem tem no booster, vitamina C com resveratrol. São 2 antioxidantes. E vitamina C com vitamina E, que é o sérum, vitamina C mais E. Por que essa combinação? Porque um dá suporte para o outro, e isso aumenta a capacidade de ação na pele, aumenta a capacidade de ação na pele, certo? Então, vocês sabem que o resveratrol, ele tem uma ação direta, né, no aumento, na capacidade no aumento de vida da célula. O resveratrol tem uma das funções do resveratrol é essa, tá? Então, vejam, vitamina C 10%. Por que 10%? No mercado tem 15%, tem 20%. Então, vamos entender uma coisa. As vitaminas, elas podem ser solúveis em água ou solúveis em óleo, certo? Então, a vitamina C, ela é solúvel em água. Então, quando tu coloca na fórmula, ela tem que ter um ambiente em que ela não se degrade, certo? Então, esse ambiente tem que ser o quê? Mais oleoso, correto? Porque se ela se dissolve, ela trabalha no meio aquoso, então esse meio não pode ser aquoso, certo? Ele tem que ser mais oleoso. Então, por que que uma vitamina C, uma concentração mais alta, ela pode, às vezes, provocar espinha? Porque a vitamina C, para se manter estável e não oxidar, ela tem que estar num ambiente mais oleoso, certo? Então, outra coisa, a absorção, se eu tenho um produto com vitamina C 20%, a absorção vai ser total de 20%? Depende da pele. A pele, por que que a Mary Kay colocou 10%? 10% é a concentração ideal de vitamina C, tá? Sem provocar o quê? Reações na pele. É a ideal para que eu possa usar todos os dias em qualquer tipo de pele. Então, vocês percebam que, mesmo assim, às vezes tem pessoas que usam a vitamina C e pode sair inicialmente algum pontinho de acne. Já aconteceu? Não. Então, às vezes, pode acontecer, mesmo sendo 10%, tá? Então, vejam, por isso que a Mary Kay colocou 10%, é a concentração ideal. E a pele absorve com muito mais intensidade quando eu tenho uma concentração 10%, certo? Então, nós temos aí o resveratrol, que, claro, já sabemos que ele tem uma ação direta, né, contra o fotodano, que é o dano causado por os raios ultravioleta, ele protege o DNA da célula. E nós temos o acetil hexapeptídeo 8, que é um substrato da toxina botulínica. Então, isso significa o quê? Que ele tem uma ação de tração na pele. Então, o que que acontece? A nossa pele, com os movimentos repetitivos, né? A gente vai criando vincos na pele. Quando eu uso um produto que diminui que facilita que a pele contraia e descontraia, eu vou ter menos marcas, né?
Lembra das rugas dinâmicas e das estáticas. Então, quando eu tenho no produto um ingrediente que diminui, que ajuda a pele a se reparar, contrair e descontrair, eu vou ter menos vincos marcados, certo? Então, vejam, aí nós já temos um produto bem completo, né? E os boosters, eles têm uma afinidade imediata com a pele. Então, quando eu coloco, a pele já absorve rapidamente. Outra coisa, a vitamina C, ela pode oxidar. Então, vejam, tem uma progressão, né, da vitamina C, em que ela vai trocando de coloração. Quando eu abro, ela está numa coloração bem clarinha, certo? A partir de 1 a 2 meses, ela vai ficando mais escura. 3 a 4 meses, ela vai ficando mais escura, mais marrom. E 6 meses, ela fica bem marrom. Então, por que que eu tenho um frasco que ele dura X tempo, curto? E eu tenho que usar todos os dias. Então, não adianta aquela coisa de vou usar hoje vitamina C, amanhã ácido hialurônico. Não, é usar de manhã e de noite todo o frasco. Porque esse é o tempo em que a vitamina C não vai entrar no processo de oxidação, o que é normal. Então, isso significa o quê? Que a vitamina C é pura. Porque quando eu tenho uma vitamina C que ela não oxida nunca, ela vai ser vitamina C pura? Não. Então, por isso que esse frasco, os frascos dos boosters, eles vêm com essa quantidade. Porque eu tenho que usar todo o frasco de manhã e de noite, de manhã e de noite. Tá? Depois, o que que nós temos? O ácido hialurônico, tá? Com ceramida. Então, ácido hialurônico, 2 pesos moleculares, tá? Eu tenho um peso molecular alto, porque o ácido hialurônico, ele é uma molécula com vários pesos moleculares, certo? Pode ter molécula grande, pode ter uma molécula média, pode ter uma molécula bem pequenininha. E isso influencia na penetração na pele. Então, no booster de ácido hialurônico, eu tenho 2 pesos moleculares. Eu tenho um peso molecular alto, que ele faz o quê? Um filme na superfície da pele, mantendo, segurando a hidratação. O outro peso molecular pequeno, ele penetra na pele e faz o quê? Preenchimento dos espaços vazios, tá? Da epiderme. Então, vejam, nós temos aí 2 pesos moleculares. E mais, nós temos a ceramida NP. A ceramida NP, ela tem naturalmente na nossa pele. Só que com o passar dos anos, nós vamos perdendo a capacidade de produzir essa ceramida. A ceramida é como se fosse um cimento entre as células, tá? Que mantém a coesão entre as células. É como se fosse um cimento, certo? Uma cola. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa cola entre as células. Então, a Mary Kay colocou uma ceramida específica, que é a ceramida NP, que é a ceramida natural que tem na nossa pele, certo? E depois temos também o extrato de verbena, que ele aumenta o quê? O fator de hidratação da pele. Então, a nossa pele ela tem uma reserva de água. Então, esse extrato de verbena, ele estimula as reservas de água da nossa pele, certo? Depois nós temos o ácido ferúlico. O ácido ferúlico, para vocês terem uma ideia, esse booster de ácido ferúlico, ele tem 3 clareadores, tá? Que é o ácido ferúlico, a niacinamida e o extrato de feijão branco. Então, aí eu já tenho 3
3 ingredientes clareadores. O ácido ferúlico, para vocês terem uma ideia, ele tem uma ação na pele anticancerígena, de tão poderoso antioxidante que ele é. Então, em países, por exemplo, como o Japão, é obrigatório ter ácido ferúlico nos protetores solares. Tá? Então, além de tudo, ele melhora o quê? Ele melhora a uniformidade da pele, mas o mais importante é que ele, em conjunto com a niacinamida, né, e com o extrato de feijão branco, ele é despigmentante, porque assim, ó, o que acontece? Quem não tem ainda pigmentação, diferenças, né, pigmentárias na pele, pode não ter aparentemente, mas pode já ter informação. Então, usar para prevenção é fundamental, principalmente em fototipos 4 e 5, que são os campeões de melasma. Certo? Então, incluir esse booster, que tem 3 clareadores, é importante para prevenção também. Certo? Depois Ô, nós temos... Mary, Oi. quando eu coloco, por exemplo, quando é melasma, o que eu instruo os clientes a fazer? Usar só no melasma por um período para clarear aquele melasma, porque automaticamente quando você passa o rosto todo, ele dá uma clareada no rosto todo, certo? Aí eu Tá. instruo ela a passar os primeiros dias, por exemplo, umas 3 semanas, só no melasma até ele dar uma clareada para depois ela uniformizar a pele toda, tá certo? Não, até pode ser feito assim, não tem problema. Mas o segredo do booster é que ele trabalha para distribuir o sistema melânico uniformemente. Então, se tu usar em todo o rosto, igual tu vais estimular a pele a uniformizar a pigmentação. E aí eu entro aqui já só para responder aí mais completa a tua pergunta. O que a gente faz quando a gente faz, por exemplo, tu usa microdermoabrasão, tá? Porque quando tu quer tirar o pigmento da superfície da pele, tu pode fazer, por exemplo, microdermoabrasão, ele é para quê? Para tirar aquele pigmento que está acumulado na superfície, certo? Então, quando tu usa o microdermo, tu vai passar 2 semanas só no melasma, 1 semana em todo o rosto. Porque o microdermo, sim, vai aumentar a velocidade de clareamento da pele onde não tem o pigmento. E aí a cliente começa a usar o microdermo e ela diz assim, ai, mas aumentou as minhas manchas. Não, não é que tenha aumentado as manchas, é que a velocidade de clareamento da pele onde não tem melasma, ela aumentou muito mais do que a retirada de pigmento. Mas essa forma que tu orienta, não tem problema, a cliente pode fazer, mas o booster ele tem a capacidade de regular todo o sistema de pigmentação, mesmo tu passando em todo o rosto. Ô, Mary, no caso do melasma, já que a gente está falando do melasma, então, tratando dele, o peeling químico, ele tem mais ação do que o microdermo ou o microdermo é melhor na ação da pigmentação do melasma? É que depende do fototipo. Aí nós vamos falar de melasma, nós vamos entrar, a gente vai falar tudo de melasma na próxima aula. E aí tu vai ver que a diferença entre usar o microdermo ou o peeling químico está no fototipo. Tá? Então, Mary, no fototipo é que vai ser a diferença. Sim. eu queria fazer também uma pergunta quanto ao uso da vitamina C e Uhum. desse booster que você está mencionando, que tem a niacinamida. Eles não podem ser usados ao mesmo tempo na pele. Eu posso, por exemplo, usar a vitamina C de manhã e usar a niacinamida à noite, mas ao mesmo tempo não é indicado. Se a minha cliente quer fazer o uso de ambos, ela pode
por exemplo, pelas manhãs usar a vitamina C e à noite a niacinamida? Como que seria essa interação? Tá, então Era a minha vejam, pergunta, Lorena. Eu já ia falar eu isso aí, ó, que tenho, beleza. Vai tirar dúvida de todo mundo agora. então, vejam, o booster tem 3 clareadores, correto? A vitamina C mais E tem 3 clareadores. Então, por que que eu vou saturar a pele com 6 clareadores? Outra coisa, quando tu está usando um produto direcionado para alguma disfunção estética, o ideal é tu fechar um protocolo e usar no mínimo 3 meses. Porque em 3 meses é a resposta mais eficiente que tu tem da pele. Então, quando tu fica fatiando, entende? Dependendo do tipo de pele, dá uma confusão, porque tu tem 3 clareadores potentes em um produto e mais 3 clareadores potentes em outro. Então, o que que tu propõe sempre para cliente? Fazer uma sequência no tratamento do melasma. É uma sequência. Então, é a mesma coisa, por exemplo, tu vai numa clínica e elas têm um pacote para te fazer o tratamento de manchas. Então, o que que acontece? O pacote, primeiro nós vamos focar no peeling. Usa o peeling, só o peeling. Depois nós vamos passar para outro processo. Depois para outro processo. Certo? Se for uma pessoa que quer fazer o uso da niacinamida, como você mencionou, com o intuito de prevenir, por exemplo, não é uma pessoa que está tratando melasma. Então, ela pode alternar a cada 3 meses o uso de um booster. Então, ela usa por 3 meses vitamina C, depois por 3 meses niacinamida. Pode ser dessa forma? Isso, ela pode fazer essa sequência. Aí sim, tu vai ter uma resposta legal da pele. Entendi. Entende? Obrigada. Sim. Porque assim, ó, vejam, a concentração do produto, ela tem um efeito cumulativo na pele. Então, a resposta, porque quando tu bota o ativo na pele, ela vai trabalhar aquele ativo. Então, o ideal sempre para a pele entender é de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Quando tu fica fatiando isso, tu troca os ativos, tu vai trocando. E por mais que a gente ache que isso é besteira, não é, porque a pele ela tem uma linguagem própria. Então, o produto ele conversa com a pele. Então, eu estou conversando com a pele, dando para ela X ativos. Aí, no outro dia, eu vou dar outros ativos. Então, o processo cumulativo na pele, ele fica fatiado, entendeu? Então, por exemplo, os boosters. Aí nós temos o peeling, né? Só vou concluir aqui o peeling PHA. Então, o PHA, o peeling PHA é a gluconolactona associada ao ácido glicólico, certo? A gluconolactona é um ácido que é considerado um ácido gentil. Então, ele pode ser usado em qualquer tipo de pele, tá? Ele pode ser usado em qualquer tipo de pele. Estão me ouvindo? Ver se fechou o meu. Deu? Está me ouvindo? Então, esse booster aqui de peeling, né? Ele pode ser usado em qualquer fototipo, em qualquer tipo de pele, tá? Por quê? Porque ele tem a combinação de 2 ácidos, um que é um ácido que é considerado gentil, é um ácido muito usado em processos clínicos, tá? É um ácido perfeito, e depois o ácido glicólico, que ele faz uma esfoliação na pele, estimula colágeno, né? Só que não provoca processos inflamatórios, não provoca descamações. Então, peeling perfeito para ser usado em conjunto com os boosters, tá? Ok.
Então, e tem a glicerina, né? A glicerina é o quê? É aquela pitada para deixar a pele estável sempre, apesar do peeling, certo? E aí a pergunta é, mas como é que eu vou indicar os boosters para cliente? Como é que eu faço para indicar? Então, vamos lá. Se a cliente quer um booster só, aí qual é o que eu vou escolher? O que ela de acordo assim, ó, de acordo com a queixa principal dela. Qual é a queixa principal dela? É mancha. São linhas de expressão. Então eu vou escolher de acordo com a queixa principal dela, tá? Ela quer 2 boosters. Um deles sempre tem que ser o ácido hialurônico. Sempre. O ácido hialurônico é o booster coringa. Ele pode ser combinado com qualquer outro booster, tá? Os outros não podem ser Esse combinados é entre esse si. de ceramida, o ácido hialurônico? Isso, ácido hialurônico com ceramida, certo? Então, ele é o booster coringa. Então, o ácido hialurônico tu pode usar com o sérum da vitamina C mais E, tu pode usar pós-peeling ácido glicólico, tu pode usar com qualquer outro produto. O ácido hialurônico com ceramida, ele pode ser combinado com qualquer outro, ele é o coringa, certo? Aí a cliente quer o quê? Então, ela quer 2, um é o ácido hialurônico, o outro vai ser ou o ácido ferúlico ou vitamina C resveratrol, certo? Aí a cliente diz, não, mas eu quero 3. Então, 2 deles vão ser o ácido hialurônico e o peeling. 2 vão ser sempre esses. O outro vai ser ou o resveratrol ou o ácido ferúlico. Certo? Então, vai ser sempre assim, tá? Eu escolho um, eu sempre vou escolher o que é a queixa principal. 2, sempre um é o ácido hialurônico e o outro queixa principal. O terceiro, se ela quer 3, 2 deles vão ser sempre o ácido hialurônico e o peeling. O terceiro é que eu vou escolher ou o ácido ferúlico ou o vitamina C resveratrol, certo? Essa combinação, tá? Então, quando eu usar o peeling, que vai ser 2 vezes por semana, eu vou lavar o rosto, aplicar o peeling e deixar a noite inteira. Se eu tiver o ácido hialurônico, eu posso passar em cima do peeling. Mas de preferência usar só assim. Aplicou o peeling e o ácido hialurônico em cima, certo? Ô, Mary, eu tenho essa dúvida aí de usar o peeling. Depois que eu passo o peeling, eu não passo mais nada, fica com ele, porque geralmente eu finalizo com os hidratantes por cima. Eu não sei se está certo. Passo o gel de limpeza, venho com ele e depois passo o hidratante noturno e o antioxidante, né? E a área dos olhos. Finalizo, mesma coisa. Pode usar também assim, né? Tu usar o gel, tu diz o gel noturno? O gel noturno? Não, o gel de limpeza, para lavar mesmo, né? Eu O gel de lavo. Isso, limpeza, o booster peeling e o isso, hidratante isso, por antioxidante. sim. É isso? Isso. E Tá, o pode noturno, ser. vem o noturno primeiro, depois o antioxidante, né? Tá, uhum, pode ser. Mas, assim, ó, em algumas peles, né? Às vezes, se a pessoa tem uma pele mais sensível, o ideal é ela passar só o booster e deixa, não passar o resto, tá? Mas dá tranquilo para passar na sequência, sim, tá? Ele é um peeling que combina com os outros produtos, né? Dá Eu tranquilo tô para passar. passando, quando eu tô passando, eu tô notando que minha pele tá ficando um pouco empinicando. Então, será que é porque eu tô finalizando? Não, não, é que quando pinica, quando a pele pinica e quando não fica vermelha nem ardida, é porque os ativos do produto estão trabalhando.
Ah, ótimo. A pinicação significa o quê? Quando a cliente diz assim, ai, me ardeu a pele. Aí eu pergunto para ela, ficou vermelha? Não. Ficou ardida, queimando? Não. Então, é porque o produto está entregando ativos na tua pele, certo? Então, tem essa diferença. A pessoa confunde pinicação, que a penetração dos ativos, e principalmente quando são ácidos, eles penetram mesmo na pele. A ação deles é assim mesmo, tá? Então, vejam. E outra, se tu usa o gel de limpeza, também aumenta essa pinicação, tá? Pós-gel. Pós-gel de limpeza. Gurias, assim, ó, eu não tô demonizando o gel, tá? Por favor. Mas o gel, às vezes, ele provoca algumas reações pós-uso do gel. Então, a reação do peeling é normal quando tu usa gel, tá? Então, vejam, aí, essa coleção, então, como é que aplica na pele? Geralmente eu indico assim, ó, a pessoa coloca as 6 gotinhas, ou 8 gotinhas, eu uso sempre 8, né? Porque eu sou exagerada em tudo. Então, 8 gotinhas, e aí eu faço isso aqui e aplico em todo o rosto, certo? Então, assim, ó, como são boosters, são veículos muito fininhos. Quando a cliente fica assim, ó, massageia, 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 parte desse produto vai ficar na mão. Então, o ideal é tu coloca na mão e faz isso aqui. Ou então, às vezes tem gente que prefere colocar direto, né? Então, pega o conta-gota, bota direto e faz isso aqui, ó, certo? Deposita ele na pele, porque são veículos que eles têm uma absorção muito rápida. É que nem o sérum de vitamina C, sérum da Repair, é aquele que tu coloca direto, pode pampar direto na pele e faz só isso aqui, só espalha ele, não precisa massagear. E são veículos muito fininhos. Se tu começa a massageia, 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 perde parte do produto, certo? O produto para massagear no rosto é o hidratante, antioxidante. Esse pode usar e abusar na massagem. Os outros não, tá? Sérums, eles já são feitos justamente para tu aplicar na pele e ele é absorvido imediatamente, certo? Então, às vezes, assim, a gente pensa, ah, mas é muito detalhe. Só que a educação da cliente é importante também. A forma dela usar o produto, ela vai aproveitar muito mais os produtos. As pessoas sempre procuram soluções diferentes, dicas diferentes, né, para aproveitar melhor a ação dos ativos, certo? Alguma pergunta? Mary. Mary, Fabiane, Sim, Fabiane. é, algum desses dos boosters, eles são todos para serem usados todos os dias? Sim, se tu escolhe, por exemplo, os boosters que tu Não, escolheu. tem um deles que são 2 vezes na semana, ou eu estou Ah, enganada? sim, o PHA, tá? Tu vai usar 2 vezes na semana, à noite, depois do limpeza, certo? Entendi. Então, esse Tá. booster tu vai usar só 2 vezes por semana. Os E outros, aí, tu vai usar todos os dias. esse eu não posso já junto com nenhum outro sérum ou nem o microdermo, nada, né? No dia que eu fizer ele, é só ele. Ah, não, não, não pode. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, ótima a tua pergunta. Quando usa peeling, tá? Não se mistura com microdermo. É usar todo o frasco de peeling sem usar microdermo junto. Por exemplo, Ah, uma nunca, então. semana o- Até acabar realmente o tratamento. até acabar, entendeu? Então, assim, ó, por exemplo, às vezes tem gente que diz assim, eu uso essa semana usei o booster de pH e na outra semana usei o peeling, o
Microdermoabrasão. Negativo, gente. Não dá para fazer isso com a pele. Tu tem que dar para a pele aqueles ativos e deixar ela, entendeu? Aproveitar a ação desses ativos tem que ser, tu tem que usar ele por um tempo para que tenha resposta da pele. Senão não adianta, entende? Tu fica colocando, tu fica fatiando as ações. Às vezes você diz assim, eu uso uma semana o microdermo, na outra eu uso o peeling da Repair, depois eu uso o PHA. Não, essas misturas aí são erradas, certo? Isso aí deixa a Mas, pele estressada, não se usa esse tipo, não se faz esse tipo de coisa. ô Mary, a instrução que a gente tem até da Mary Kay, as meninas estão aí, elas podem me corrigir se estiver errado, é que a gente dê pausa de 2 dias do microdermo para o booster, né? Então, tá Uhum. errada essa fórmula, então, tipo assim, a pele, Não, para ela vai trabalhar muito, né, na questão. eu vou te dizer assim, ó, para mim, eu trabalho há 25 anos com isso, tá? Eu acho sempre que a estratégia de não. Porque assim, ó, tu quer ver? Por exemplo, tu vai indicar para uma cliente para ela fazer 2 dias depois que ela passou o booster, para a cliente X, ela vai passar um microdermo. Ok, não vai dar nada, porque aquele tipo de pele não deu nada. Agora, para outra pessoa que tem uma pele mais frágil, pode ter uma resposta diferente. E até surgir melasma. Se ela já tem uma tendência, entendeu? Porque assim, ó, vou te dizer, as dicas eu nunca levo em consideração para todo mundo. Então, eu tenho que ver o tipo de pele da cliente, se ela aceita esse tipo. Eu nunca faço isso. Eu sou sempre assim, ó. Por quê? Quer ver, ó? A cliente, ela compra várias coisas. Aí depois tu vai ter qual é a margem que tu tem para oferecer uma sequência de tratamento para ela. Se tu já empurrou tudo que tu tem para ela usar. Então, quem tem que controlar isso somos nós, entende? Então, a sequência de tratamento, por exemplo, os boosters, tu vais usar todo esse vitamina C com mais o ácido hialurônico e depois, porque eu já tenho que dar expectativa para ela, depois nós vamos trocar por outro booster ou pelo vitamina C mais E. Então, nós vamos fazer uma sequência nesse teu tratamento, certo? Então, eu não sei se vocês têm o costume de fazer isso, né, de indicar esse tipo de ação, mas eu não indico dessa forma, tá? Porque a cliente já está usando assim, ó, ela usa o limpeza, que é um limpeza que já tem resveratrol, já tem uma ação bem intensa na pele, né, e esfoliante. Claro que é uma esfoliação dissolúvel, que é diferente. Depois eu já tenho o antioxidante, eu já tenho o hidratante noturno, que já tem uma ação bem intensa na pele. E aí eu vou acrescentar um peeling. Mas esse peeling, né, não é o suficiente ainda. Eu preciso de mais esfoliação. Aí eu vou lá e uso, 2 dias depois, eu faço microdermo. Outra coisa, as pessoas usam microdermo, passam o microdermo, às vezes, como se estivesse passando bombril numa panela. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas usarem. Então, o que elas fazem? Elas pegam o microdermo e fazem isso aqui, ó. É sempre aqui, ó. É aqui, é assim, ó. O microdermo, ele deve ser passado de baixo para cima e só espalhar os cristais, ó. Não se passa na aba do nariz. Microdermo não é para tirar cravo. Então, às vezes, eu digo, eu uso microdermo para tirar os cravinhos do meu nariz. Um produto dessa magnitude, usar para tirar cravinho, então a gente tem que fazer a cliente entender que esse produto é muito mais do que isso,
certo? Então, na minha opinião, eu não misturo. Eu dou para a cliente aquela sequência de booster com o booster peeling e ela vai usar durante um bom. Olha, terminou aqueles frascos, terminou. Outra coisa, pela minha experiência, eu vejo assim, ó, quando tu mistura muita coisa, as pessoas se confundem, às vezes elas acabam nem usando todo o booster. Ah, eu ainda tenho. Não, mas não era para ter mais, entendeu? Já era para ter usado tudo. Ela acaba ficando com preguiça de usar muita coisa. Concordam ou não? Então, quando eu controlo, porque quem tem que controlar sou eu que estou indicando para ela, quem tem que controlar sou eu, não ela. Eu quero isso, eu quero mais isso, quero. Não, quem tem que controlar sou eu e depende do estilo de vida. Porque assim, ó, vocês querem ver? Não vou me estender demais, que eu acho que já passei da hora, né? Mas assim, ó, o que que eu faço quando eu indico um protocolo para cliente? Eu pergunto para ela, de 0 a 10, qual é o teu comprometimento com o teu tratamento? Às vezes uma diz assim, ai, eu acho que o meu é 4, porque eu sou muito relaxada para cuidar da minha pele. Ah, eu acho que o meu é 8. Ah, então tu pode, aí eu vou te indicar um protocolo mais completo. Agora, aquela que não tem cuidado nenhum, eu já digo, então eu vou te indicar um protocolo assim, assim, e aí depois nós vamos acrescentando mais produtos, à medida que tu vai tendo mais disciplina para usar os produtos, certo? Sim, Márcia. Pois é, eu fiquei muito feliz quando lançou o peeling químico, apesar de que ele faz uma ação diferente do microdermo, né? O microdermo é mais superficial, o químico é mais profundo, porque ele é um dermocosmético, é mais concentrado, mas eu sofro de Uhum. rosácea. Então, Hum, o microdermabrasão, por mais que eu ame ele de paixão, não ele dá para usar. não posso usar. Então, assim, Uhum. uma vez na vida, tá na morte com a mão bem leve, assim. Sim. Quando eu sinto Uhum. aquela necessidade, né, uma sensação de tirar alguma coisa, aí eu uso. Mas aí eu faço o seguinte, meu protocolo é o seguinte: de manhã eu uso o booster de vitamina C e à noite da niacinamida. E eu acho que eu estou tendo bons resultados, mas eu vou experimentar Uhum. fazer do jeito que você falou aí, usar um frasco todo de um, para depois usar um frasco todo de outro, Uhum. alternar, né, o peeling químico. E a ceramida eu uso quando eu vou maquiar, porque eu tô satisfeita com o hidratante da linha Time Wise, ele me supre. Mas aí antes de maquiar eu uso o de ceramida. Tá assim, tá legal? Tá ótimo. Uhum, perfeito. Mas assim, ó, Márcia, a minha sugestão de usar o frasco todo é justamente para que tu tenha potencializado o resultado do produto, né? Se tu usa a vitamina C de manhã e de noite, de manhã e de noite, provavelmente tu vai ter um resultado mais intenso da vitamina C. Se tu usa o booster niacinamida, entendeu? Ácido hialurônico, é o ácido hialurônico que tu está dizendo, né? E niacinamida, tu pode até usar junto com a vitamina C. O booster ácido hialurônico com a niacinamida, esse é o booster coringa. Tu pode botar vitamina C e mais o booster em cima. Esses dois tu pode usar junto. Não precisa usar eles separados. Esses dois tu pode usar junto, certo? Pode usar de manhã e de noite, de manhã e de noite, tá? O que não pode são os outros, né? Como o de ácido, o vitamina C com resveratrol e o ácido ferúlico, certo? Mas o de ácido hialurônico pode usar junto com a vitamina C mais E, isso que tu está dizendo, né? O resveratrol. É a Não vitamina C Mas entendi. mais ela E. não. Ó, não entendi. Você falou que a niacinamida, né, que é o ácido felúrico mais
Niacinamida eu posso usar junto com a vitamina C. Não, tá. Tu tá dizendo o ácido ferúlico, né, que tu tá usando. Tá, o ácido ferúlico. Sim, Isso. tá. Não, mas aí é que a gente não mistura os três, tá? Desculpa, eu confundi. Aí é que não se mistura, eu tenho três despigmentantes em um e três Pois é. pigmentantes em outro, É. certo? Uhum. Não precisa de usar os dois juntos. Não precisa. Tu pode fazer uma sequência de uso. E outra coisa, tu usa no tempo certo. Tu usa o produto que tem no tempo certo. Sem comprometer, porque aquilo ali vem a quantidade que é para te usar no tempo certo. Entendeu? Exatamente. Então a Eu gente tem percebo. assim, ó, isso. A Eu gente tem percebo assim, que ó, assim, quando tá bem no finalzinho, bem assim, faltando assim, 2 dias para acabar, que eu percebo que a coloração mudou um pouquinho. Uhum, Mas eu sim. tô lá no finalzinho. Pois é, mas é para ver que ele vem na quantidade certa, que é para não ultrapassar o processo de início de oxidação, Da ação. entendeu? Que aí a vitamina C Qual é o cura. prazo que ele dura, os boosters? São 3 Olha, os meses? boosters, geralmente, não, geralmente se tu usar de manhã e de noite, eu acho que uns 2 meses, mais ou menos. Se tu usar certinho, as 6 gotas, 2 meses, usando de manhã e de noite, geralmente 2 meses. Tá? Não sei qual é a experiência de vocês. Para mim é 2 meses, que eu sou bem exageradinha em usar as coisas. Então, para mim, Nery, de deixa eu manhã e te de perguntar. noite, 2 meses. Para a gente é muito Se a cliente complicado, porque comprou a gente o acaba booster, mostrando, demonstrando na sessão, que às vezes a pessoa quer Ah, conhecer. sim. Aí Uhum. muda muito para a gente isso. Sim, se a sim, com cliente certeza. comprou o booster e aí ela ficou um tempo sem usar e ela quer voltar à rotina e o booster teve essa alteração de cor. E ela entrar em contato com a gente e falar, Letícia, mudou a coloração. De que Uhum. forma que eu tenho que agir com ela? Porque, Tá, mas assim, aí quanto tempo depois que ela mudou a coloração? Quanto tempo que ela ficou? Por isso que a gente tem que orientar a cliente a usar imediatamente todo. Vai fazer mal ela usar? Não, tem problema. Eu já usei com a coloração marrom. Então, o que que a gente tem que dizer para ela? Esse tempo que ela tem que usar, que dura o booster, 2 meses, 2 meses e pouco, é o tempo para que não mude a coloração e ela não ache que aquilo ali estragou. Entende? é porque é essa Então, sensação que elas têm, né? Que realmente, isso. será que eu posso usar? Se não vai fazer mal? Não vai fazer mal. Pode usar todo o frasco. Só que assim, ó, ela vai usar de manhã e de noite, de manhã e de noite certinho, até terminar, De certo? certa forma, a ação do produto diminui, né? Pela oxidação? Ou Não, é não? que assim, ó, a vitamina C, por que que ela vem encapsulada com resveratrol? Porque o resveratrol é que ajuda ela a se manter a atividade dela, entendeu? Da vitamina C. Por isso que a Mary Kay colocou encapsulado vitamina C mais o resveratrol. A vitamina C, quando muda de coloração, isso quer dizer o quê? Ó? Que eu tenho vitamina C pura, entende? Então, depois de um tempo normal, depois de 2, 3 meses, que ela fica amarronzada, tá? Mas vai fazer mal, claro que, por exemplo, se a cliente demorou lá 6 meses para usar, aí sim, entendeu? Que aí ela fica bem escura. Mas se demorou um tempinho, ela ficou marrom, tem problema ela usar? Não, pode usar de manhã e de noite, de manhã e de noite, até terminar o prazo, certo? Não tem problema, pode usar, tá? Por isso que vem na medida certa, que é para a gente usar todo o frasco até terminar. E eu nunca indico fracionar, a pessoa usa só de manhã, depois só ou só de noite. Não, ela tem que usar de manhã e de noite para usar todo o frasco mesmo. Eu digo para ela assim, ó, isso aqui é uma dose que é para te usar de manhã e de noite, de manhã e de noite, tá? Essa dose tu não pode adiar, tu tem que usar, isso aqui é uma dose certa. Vocês querem ver na área profissional, a gente tem produtos que eles se degradam tão rápido quando abre o frasco, que ele vem em monodose.
Então, é uma dose só. A gente abre o frasco e usa todo. À medida que tu abrir o frasco e não, porque aquela concentração e aqueles ativos que tem ali, eles não têm suporte quando em contato com o ar. E outra coisa, quando as pessoas usam produto, às vezes o que elas fazem? Ou elas fecham mal o frasco, entendeu? Ou elas aplicam e colocam aquele conta-gota direto em contato com a pele, né? Pode ser também. Ou coloco na mão, ali em contato com a mão, e a mão está suja. Várias coisas podem acontecer para acelerar a oxidação, tá? Mas o que segura aí nesse booster? É o resveratrol associado à vitamina C, tá? Não tem problema, Letícia, pode dizer para ela que pode usar, certo? Já me passei, gurias, vocês vão me mandar embora, porque eu já me passei, né? Por favor, me digam se eu já me ultrapassei. E assim, ó, a semana que vem, nós vamos entrar no sérum de vitamina C, os peelings, né? E vamos entrar em hiperpigmentação. Nós vamos falar tudo sobre manchas, tá? Aí a gente vai falar bem detalhadamente tudo sobre manchas, tá certo? Então, não sei se vocês querem encerrar. Mary, se ninguém tiver mais nenhuma Lorena, tu perguntinha, que né? manda, Não, tá? imagina. Eu A estou gente já, disponível. acho que já tivemos bastante perguntas por hoje, né? Eu acho que eu tenho que assistir essa aula de novo, gente. Teve um monte de termos aqui que a Mary falou que eu não consegui anotar. Mas a gente vai, eu acho que a gente pode deixar então para o próximo encontro agora, né? Para a gente não estender tanto. Uhum, tá bem, vocês é que mandam. Eu estou aqui disponível. Mas a semana que vem temos mais uma leva de conteúdo, tá bom? Exatamente. Pode Se deixar que a tiver gente vai avisar todo alguma. mundo que a gente está começando pontualmente. Isso também é importante, né? Sim, Não sim, deixem de com vir no certeza. horário, porque a gente aproveita mais da Mary. Claro, com certeza. Obrigada, meninas, viu? Desculpa ter me Obrigada, ótimo ultrapassado restinho aí de nos semana. horários. Tchau, Imagina, tchau. a gente estava Obrigada, adorando. beijo. Tá, tudo ótimo. Obrigada, Beijo, tchau, até a semana tchau. que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa, pai, eu tinha